Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo é Deus eterno de Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, quero vos saudar. Shalom, paz e graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus que excede todo conhecimento. São essas as saudações cristãs que estão escritas nas Sagradas Letras. Hoje, irmãos, eu estava em comunhão com Deus e senti de fazer a leitura na minha Bíblia judaica, na minha Bíblia que tem a Torá e também tem o Novo Testamento. Certo, irmãos? É uma Bíblia muito bem traduzida também, porém, algumas palavras podem serem diferentes, mas o contexto é o mesmo. É a palavra de Deus. E nós devemos respeitar aquilo que Deus deixou para nós, irmãos. E eu fiquei muito feliz na comunhão, porque senti hoje, irmãos, assim, um pouquinho de melhora na minha garganta. Eu até ia em uma determinada denominação hoje, mas não vou. Ali hoje vai ser, essa denominação vai ter uma festa ali, ficar na Avenida da Liberdade, aqui próximo onde eu resido, porém não poderei estar presente, porque estou com alguns sintomas, preciso ver o que é isso. Por prudência, não é? Então, irmãos, até amanhã, se Deus quiser, já vou saber. Eu creio que não é nada, porque eu já fui acometido daquela enfermidade, mas posso estar um pouco resfriado. Também aqui, irmãos, vou pedir oração para os irmãos, que aqui está um calor muito forte, irmãos, muito forte. Inclusive, praticamente o país aqui de Portugal está em alerta. Eu gostaria de pedir para os caríssimos irmãos de outras localidades que orassem por nós aqui em Portugal. Existem aldeias que estão passando por dificuldades por causa dos incêndios. Devido ao excesso de calor, está acontecendo incêndios em matas e perto de casas de aldeias, aqui chama aldeias. Vamos pedir que Deus dê luz às autoridades, abençoando-as, para que eles possam conseguir, pelo menos, irmãos, amenizar ou até mesmo acabar com este tipo de coisa, desses incêndios, irmãos. Não é fácil, né? Tem que pensar no nosso próximo como se fosse nós que estivéssemos no lugar dele. Apresentemos aqui Portugal. Também o nosso caro irmão Edivaldo, lá da Ucrânia. Constantemente eu peço aos irmãos que orem, porque aquele servo de Deus, ele é um homem de Deus, um homem espiritual, irmão. Ele faz parte de uma denominação que se chama Assembleia Cristã. Vamos pedir a Deus que tenha piedade, ajude-o, guarde sua esposa, seus filhos e aqueles que já perderam parentes e entes queridos, que Deus possa confortá-los e que possa enviar o seu anjo para que também acabe com esta covardia, não é? Porque o que está sendo feito com aquele país está sendo uma covardia. Eu sou muito sincero, irmãos, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu tenho medo de mentir. Nós já somos cheios de fraquezas. Agora, diante do Eterno, pelo amor de Deus, Deus que nos guarde, tem um respeito muito grande. Gostaria de ser melhor. Não estou conseguindo, estou tentando. Mas o Eterno, por certo, vai me ajudar, irmãos. Então, irmãos, eu senti de ler na Bíblia judaica. É um salmo, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. É o Salmo 117. Salmo 117. O salmo não é um salmo muito grande, porém nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a direção do Espírito de Hashem, do Espírito de Deus, Espírito Santo. Irmãos, Salmo 117. Diz assim: louvem Adonai todas as nações, adorem-no todos os povos, porque sua graça está sobre nós,
e a verdade de Adonai dura para sempre. Aleluia! Os irmãos observaram que aqui no Velho Testamento, no Salmo de Davi, já falava que a graça estava sobre nós. Eles já diziam, a graça de Adonai, que é do Senhor, está sobre nós. Por quê, irmãos? Hoje tem algumas denominações que gostam de ser chamados de graça. E muitos, infelizmente, não reconhecendo, estão cometendo um erro grave. Porque graça quer dizer favor imerecido. Então aqui o povo, ele estava dizendo que a graça, que o favor de Deus, que eles não mereciam, estava sobre eles. Eles louvavam a Deus por esse grande favor, por esta grande misericórdia. E é o que nós devemos fazer nos tempos atuais, em que muitos irmãos não valorizam, não estão entendendo que a volta de Jesus Cristo cada vez está perto. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Não é uma brincadeira, o assunto é sério, irmão. O Senhor Jesus está voltando. Bendito o nome do Senhor. Irmão, eu tive a triste oportunidade, não vou dizer, não é nem oportunidade, eu curiosamente, eu vi um vídeo sobre a África, eu pensei que estava falando alguma coisa, e quando eu abri o vídeo, irmãos, eu fiquei muito, extremamente mesmo triste. Eu vi quando chegou um caminhão de lixo, irmãos, para jogar aquele lixo, irmãos, num aterro sanitário. E muitos daqueles meninos, pais de família, corriam para ver se caía alguma coisa daqueles caminhões que pudesse se aproveitar para comer, irmãos. Irmãos, eu já estive na África, é um povo muito humilde, um povo simples. Eu fui em Guiné-Bissau, um lugar que eu tenho saudades, um lugar muito humilde, muito pobre materialmente, irmão. E tem tanta gente aí, irmão, querendo comprar terrenos para construir prédios, edifícios, tantas catedrais, vamos dizer assim, igrejas que parecem mais catedrais. E você pode dizer, você bate mesmo nesse assunto e não tem outra coisa para falar. Enquanto você não entender que você tem que atender o pobre, o necessitado, porque pobre todos somos, não é? Somos pobres, porque muitas das vezes não entendemos coisa nenhuma das coisas de Deus. Mas eu quero dizer na necessidade daqueles mais carentes, mais necessitados, que são homens e mulheres honrados, irmãos. Eles estão ali fazendo isso, irmãos, para poder conseguir alguma coisa para os seus filhos. Eu vi aquela multidão correndo em volta daquele caminhão, e quando ele derramou aquele lixo, pessoas pegavam algumas coisas que ali eles achavam que dava para aproveitar para comer, era lixo orgânico. Aquilo, irmãos, além de dar enfermidades, além de trazer alguma coisa, mas, irmão, só quem passou fome, só quem já passou fome sabe como é difícil, irmão. Nós devemos orar pelo povo da África, pedir a Deus que os ajude, irmãos. Ah, mas Deus está provando. Irmão, não fique julgando esse nem aquele. Você não é Deus, você não está sentado na cadeira de Deus. Trata de orar. O teu dever é orar. O meu dever é orar. Bem, eu queria poder ajudar, irmãos, com alguns recursos financeiros, porém eu não tenho. Quem vê a gente assim acha que a gente tem, mas não é. Nós não temos. O povo está sofrendo por causa da falta de alimentação. E isso também já gerado por esse conflito de ganância de terra, de território ali pela Rússia contra a Ucrânia, que ali também há pessoas, tanto na Rússia como na Ucrânia, pessoas boas, que não tem nada a ver com isso, mas esses dirigentes, que são dirigentes, não é? Não estou falando da Ucrânia, porque o da Ucrânia não está querendo briga, mas o outro lá, irmãos, que eu não vou citar nem o nome aqui, está criando uma confusão por causa de um pedaço de terra, irmão. Quando ele morrer, ele vai ficar num pedacinho pequeno, não adianta nada. Isso, irmão, não leva o homem a lugar nenhum, não leva ninguém a nada. Como uma pessoa consegue dormir, irmão, saber que jogou um projeto, um artefato em cima de uma casa, de uma residência,
Como é que um homem consegue ter paz fazendo isso, irmão? É algo totalmente horroroso. Bendito seja o Senhor. Uma guerra, a gente sabe que sempre teve guerras no mundo. Porém, irmão, guerras se luta com soldados, com guerreiros, não com pessoas civis, pessoas idosas. Irmãos, isso custa caro para aquele que faz, irmão. Custa caro para aquele que comete esse genocídio. Isso é um genocídio. Ai daquele que mexe com um que ora a Deus e que pede ao Deus eterno da santidade. Porque Deus, irmão, Ele é um Deus compassivo, é um Deus paciente, é um Deus que dá tempo ao tempo. Mas quando chega o momento dele operar para salvar, para remir alguma coisa, olha, sai da frente porque não é brincadeira. Bendito seja o Senhor. Ainda ontem eu fiz um vídeo que eu ouvi, irmãos, um renomado rabino contando isso, irmãos. E eu acredito, porque uma pessoa daquela que lê e busca o conhecimento, ele tem sim, irmão, bagagem para usar aquele conhecimento para nos transmitir alguma coisa que faz bem para a nossa alma. E ele contou, e ontem eu contei também, que um imperador, irmão, ou melhor, quando ele entrou em Jerusalém, ainda era chamado, ele era general, era Titus, não é? Ontem eu falei Tito, mas é Titus. Ele entrou em Jerusalém, tinha que se cumprir a palavra, destruiu tudo. Ele era um homem perverso, cruel, maligno. Ele foi lá, irmão, e destruiu tudo, irmãos. E antes de destruir o templo, ele entrou dentro do templo de Jerusalém, pegou a Torá, irmão, uma coisa sagrada. Sabe o que é a Torá? Eu tenho a Torá aqui na minha mão, ó. Isso aqui é a Bíblia judaica, mas aqui tem a Torá. O que é a Torá, irmão? Os livros que Moisés deixou, irmão, chama Torá, quer dizer, os livros da lei, que tinham e que têm que ser respeitados, certo, irmão? E existiam naquele tempo rolos de Torá. Ele teve a capacidade, aleluia, a audácia de entrar lá dentro e pegar um daqueles sagrados livros que eu não teria coragem nem pôr o dedo, irmão. Eu não teria, certo, irmão? Porque eu não teria. Naquela época eu não teria, porque eu não conhecia. Eles não conheciam a Jesus Cristo, irmão, ao Senhor Jesus, a Yeshua HaMashiach. E ainda muitos não reconhecem Yeshua HaMashiach como o HaMashiach como Messias, Jesus Cristo como Messias. Não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo. E tem gente, irmão, que não gosta que eu pregue isso. Tem gente que entra até no meu canal e me despreza, dizendo que nem vai mais ficar porque eu estou falando isso. Irmão, eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Yeshua HaMashiach é o Messias. Porém, irmão, este nome é hebraico. Quando nós recebemos a tradução, irmão, nós recebemos com o nome da nossa língua, que é Jesus Cristo. Quando chegou na Grécia, chegou como Jesus Cristo. Porém, é a mesma pessoa. Foi o que eu aprendi de determinados irmãos que conhecem as Escrituras Sagradas. A gente tem que crer na revelação, irmãos. A revelação de Deus, ela é soberana. A revelação de Deus é soberana. Mas também nós temos que considerar os escritos sagrados. Porque se nós começarmos a desconsiderar aqui, desconsiderar ali, irmão, ora, irmão, como é que você creu? Perdoa, irmãos. Com licença, por favor, irmãos. Como é que você creu? Você creu porque alguém te falou. Falou baseado em quê? Nos escritos sagrados. Agora, se tem alguma tradução de alguma forma ou de outra forma, irmãos, a palavra de Deus diz que Yeshua é o Filho de Deus. Não está dizendo que ele é um arcanjo.
Arcanjo não é filho. Jesus Cristo é o Filho. O arcanjo não foi gerado segundo a semente do Espírito de Deus. Agora, essa é a minha interpretação. Se alguém tiver outra e conseguir me provar o contrário, eu não vou desrespeitar. Por isso que quando eu entro em algum canal que eu não concordo em alguma coisa, às vezes eu nem dou comentário. Eu coloco lá, Deus abençoe só, porque eu não estou aqui para ser contencioso. Então tem pessoas que são contenciosas, que entram no canal para falar, você não me respondeu isso, você não me respondeu aquilo. Eu não sou obrigado a responder ninguém, irmão. A minha missão é pregar o Evangelho. Falar de Yeshua, de Jesus Cristo. E é o que eu estou fazendo. Bendito nome santo. É o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada errado. Estou pregando o que está escrito. Numa outra tradução, eu tenho certeza que já vai ter gente falando. Mas, irmão, o que tem de mais eu pregar em outra tradução? O que tem de mais eu pregar numa tradução que provém da língua hebraica? Foi um judeu que escreveu esse Novo Testamento aqui. Certo, irmãos? Um judeu que é messiânico, que é cristão. A palavra messiânico e cristão praticamente é a mesma coisa. Existem outras maneiras, outras liturgias. Aonde que diz que liturgia salva, irmão? Quando você pensa que uma liturgia salva, você ainda não entendeu nada, porque quem salva é Jesus Cristo. Que liturgia o ladrão que estava na cruz seguiu? Que liturgia o eunuco que Felipe batizou seguia? Então, irmãos, eu mesmo já fui em hospitais e fiz batismos. Eu mesmo, por misericórdia, uma vez fui na casa de uma pessoa que estava com câncer no intestino, irmãos. Tinha uma bolsa de, acho que é colostomia, do lado de fora. E ele não podia, morava num barraquinho bem simples, humilde. Irmãos, e eu senti de levar dentro do porta-malas do meu carro, eu tinha um tanque portátil, irmãos, eu senti. Mas se aquele homem somente aceitasse a Jesus Cristo como seu Salvador, ele já estaria salvo, porque o que salva é a fé, é a crença em Jesus Cristo. Mas eu não sabia que o maior desejo dele era aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser batizado por imersão. Como que aquele homem poderia ser batizado por imersão em uma denominação, irmão? Ele estava com o seu intestino para fora. Ele cheirava mal. Mas quando eu cheguei, ele me pediu. Eu falei com a família, olha, isso pode ser perigoso. Ele falou, mas por favor, eu quero. Estava já com seus dias contados, era poucos dias que tinha de vida. A família falou, por favor, faça para ele. O senhor tem como fazer ele, levar na igreja, algum lugar? Eu falei, não, eu faço aqui mesmo. Esse cara assustado, mas como? Nós não temos lugar. Eu falei, não. Aqui dentro do quarto, eu vou montar o tanque aqui do lado da cama dele e nós vamos começar a colocar água dentro. Então eu tinha um tanque realmente preparado, com lona e tudo, irmão. Montamos aquele tanque e ali começamos a então encher aquele tanque com água, irmãos, com água até aquecida. E pegávamos aquelas panelas. Isso não foi uma vez só que aconteceu, não, irmão. Não estou falando isso para me gloriar, porque a glória e a honra pertencem a Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, a presença de Deus foi envolvendo aquele lugar. E cada água que nós colocávamos, nós sentíamos que o Senhor estava conosco. E o Senhor foi nos visitando. Irmãos, eu li um trecho da palavra, bendito seja o Senhor. Peguemos aquele homem e pedi para os companheiros que estavam comigo me ajudar. Colocamos, irmãos, ele em um lençol, porque ele não podia se levantar de tão magro que estava, pele e osso. Embrulhamos ele naquele lençol, junto com aquela bolsa, irmão, que os irmãos sabem que essa bolsa
as fezes do corpo vão tudo para aquela bolsa do lado de fora do corpo, e embrulhamos ele, e ali Deus me deu a graça de fazer o trabalho, o serviço de batismo. Ele foi emergido conforme o mandamento sagrado da palavra. E ali, irmãos, quando terminou aquele serviço, aquele homem estava contente, alegre, maravilhado. Passou 4, 5 dias, Deus o levou embora desta terra e cumpriu o desejo do seu coração. Por isso, irmão, nós não sabemos, nós não podemos jamais julgar as pessoas, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer com elas. Então, aqui neste Salmo 117, ali se dizia: louvai a Adonai, quer dizer, o Senhor, o único, verdadeiro Senhor, aquele Senhor que tudo pode, aquele Senhor que tudo faz, aquele que é o El Shaddai, aquele que é o Elohim, aquele que é o Hashem, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E ainda disse: porque a sua graça está sobre nós, o favor imerecido estava já sobre eles, mas ainda não havia nascido Yeshua, não havia ainda nascido o Senhor Jesus Cristo pela semente do Espírito Santo no ventre de Maria. Porém, irmãos, a promessa de Deus já havia sido feita lá no jardim, quando Deus falou com um homem e disse: do ventre da mulher nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Por isso, irmão, eu acredito assim. Você acredite do jeito que você quiser. Eu vou falar a forma que eu creio. Eu não sou sábio, eu não sou teólogo, eu sou pequeno, eu sou um pequeno servo. E acredito assim, que quando o Senhor Jesus Cristo, quando Deus falou do seu amado Filho, naquele momento, aleluia, já se manifestou a graça. E a todo aquele que cria na profecia, que cria e que crê, já estava sendo guardado pela palavra de Deus. Por isso, você que ainda não creu, creia na palavra de Deus, porque o Senhor vem chegando aí para fazer um milagre na tua vida, na tua casa, e você precisa, bendito seja o Senhor, da ajuda do Eterno. Então tenhamos cuidado, irmãos, para nós nos guardarmos diante de todas as coisas, para não perdermos a salvação. Então, para encerrar, aqui está dizendo: a verdade de Adonai dura para sempre. Aleluia. A verdade de Deus, a verdade do Senhor. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, você que está ouvindo, fuja da mentira, fuja da heresia, fuja daquilo que é engano, fuja daquilo que é falso, fuja daquilo que fere a palavra de Deus. Eu estou indo naquele lugar, mas estou ouvindo muita heresia. Faz o seguinte, eu vou te dar uma receita. Entre no teu quarto, dobre o teu joelho e comece a orar. Se for preciso, até jejue e busque a Deus. E Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Não vai atrás de revelação desse e nem de revelação daquele. Cuidado. Hoje está tendo muitos homens aí dizendo que está tendo revelação, que está tendo visão, que está crendo em mistério dali, e tem tanta coisa acontecendo. Tem o que é de Deus, mas tem coisas que nós temos que tomar cuidado, irmão. Não é uma instituição só que vai se salvar. Não é uma instituição só que vai se salvar. Isso Deus já me mostrou. Então, não vamos tomar o lugar de Deus. E não sejamos sábios a nós mesmos. Eu me considero um aprendiz. Estou sempre aprendendo. Mas uma coisa nós temos que fazer: louvar ao Senhor. Então você que está ouvindo, você que vai aos cultos, você que tem tido oportunidade. Ontem eu até gostaria de ir a um culto, mas não estava muito mal. Vocês estão vendo que eu estou falando mais forte hoje? Estou com o microfone bem encostado. Mas, irmãos, eu já estou com a minha garganta coçando, já tenho que tomar água.
me convidaram para ir numa denominação. Eu iria. Até me sinto muito, irmãos, porque eu não tenho condições por causa da minha garganta. Eu tenho que me cuidar porque eu tenho muita coisa para fazer na obra, nas visitas essa semana, e realmente a situação está um pouco apertada. Porém, eu acredito na oração daqueles que estão me ouvindo. E também creio na cooperação, porque não só na oração, mas na cooperação. Porque aquele que orar, Deus vai mostrar a necessidade. Fica um Pix aí, um MBWay aqui de Portugal. O Pix é do Brasil. Aí você vai dizer, você prega por dinheiro? Irmão, eu não prego por dinheiro, mas eu pego o ônibus com dinheiro, eu pego o trem com dinheiro, eu pego o metrô com dinheiro, certo? Eu vou na casa de um necessitado e para mim atender ele, não adianta eu falar, Deus te abençoe, Deus vai te suprir a tua necessidade e vira as costas e vai embora. Eu tenho que ter dinheiro. Eu não tenho carro, não tenho uma igreja milionária, não tenho nenhuma igreja materialmente falando, porque a igreja somos nós mesmos, quando se reunimos, que me cobre alguma coisa para mim estar aqui. Eu sou sim, por misericórdia, um ancião. Sou sim um ancião. Estava numa denominação que também tinha o título de ancião, porque não é só nessa denominação que há o título de ancião. Aqui mesmo na Itália tem várias denominações que têm o título de ancião. Eu não estou preso em título. Eu sou um ancião, porém não sou ancião daquela denominação. Por isso que às vezes em algum vídeo eu coloco ex-ancião de tal denominação, para que os irmãos possam saber que eu não estou atendendo, não desprezo ninguém de lá. Não é porque eu não sou de lá, que eu não sou mais do ministério daquele lugar, que eu vou ficar desprezando os irmãos. De maneira nenhuma. Eu tenho que amar a todos. Se chegar aqui eu vou abraçar, vou saudar e vou receber. Porque senão, que cristão que eu sou, irmão? Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Se o próprio Senhor Jesus Cristo perdoou até aqueles que o crucificaram, por que nós não podemos usar de misericórdia com aqueles que falaram de nós, que caluniaram, que blasfemaram, que fizeram mentira, que inventaram coisas? E não esquentar a cabeça. Eu recebi um áudio que essa semana eu vou publicar, de um ancião antigo. E esse áudio, eu só não vou publicar hoje, porque eu vou deixar só um hoje. Mas semana que vem eu vou publicar um áudio com a ajuda de Deus, de um ancião antigo. A não ser que à tarde Deus me dê força, porque já é tarde aqui. Mas quem sabe à tarde eu vou publicar esse áudio de um ancião português muito antigo. Deve ter perto dos 80 anos. Ele mandou uma mensagem para mim e eu acho importante que vocês possam ouvi-la. Eu pedi autorização a ele me deu autorização que eu poderia colocá-la para os irmãos ouvirem. Tenho muito que aprender. Nunca na minha vida eu disse que sabia alguma coisa. Eu sei isso, eu sei aquilo. Eu não sei nada. Se eu falo alguma coisa é porque Deus me deu. Mas uma coisa eu tenho vontade, de louvar a Deus. Cantar, salmodiar, meditar, ficar em comunhão. Ontem, às 3 horas da madrugada, eu estava ali sentado meditando nas coisas de Deus. Irmãos, para mim não tem outra vida, só essa. Essa vida que eu quero dizer, de falar das coisas de Deus. Eu vou falar do que, irmão? De coisas que eu não entendo, futebol, essas coisas. Eu não entendo nada disso. Eu nasci praticamente dentro de uma igreja. Eu, com 13 anos de idade, já estava dentro de uma congregação. Hoje eu tenho 58 anos. Então não é brincadeira, irmão. Depois de alguns anos ainda levei um empurrão muito forte. E ninguém teve misericórdia não, irmão. Eu mandei um vídeo esses dias para uma pessoa conhecida minha, que eu tenho um grande estima e um grande carinho. Irmão, não estava falando mal de ninguém. A pessoa teve a capacidade de ver o vídeo e não falou nem paz de Deus, nem paz do Senhor, nem bom dia, nem boa noite, nem nada. E é uma pessoa que eu amo muito. Mistura tudo, irmão. A
aquele que realmente não entendeu nada, ele mistura tudo. Vamos ficar em Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina o tudo, mesmo que nós não saibamos quase nada. Amo vocês, shalom, paz e graça. Que o Senhor possa contribuir, aquele que ajudou nesse canal, que o Senhor possa contribuir com as bênçãos do céu. Deus não faz barganha com ninguém, irmão. Não é que se você fez isso, Deus te faz aquilo. Não. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa Deus tocar no teu coração. Certo, irmão? Ficará aí uma conta para o Banco do Brasil e um Pix para o Banco do Brasil e um MBWay para aqui em Portugal. No Brasil se usa o Pix e aqui se usa o MBWay. Esse MBWay daqui quase não entra nada. E no Brasil de vez em quando entra um pouquinho. Eu estou ajuntando para poder ir à Ilha da Madeira, que eu ainda não fui, por algumas necessidades, até enfermidade, no Porto e em outros lugares. Não estou pedindo nada para ninguém. Se você quiser fazer, faça, irmão. Se não quiser, não faça. Eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Já pedi a Deus e senti de passar essa necessidade para vocês. Aquele que sentir, com certeza, eu tenho certeza que não vai fazer falta, porque Deus vai te ajudar. Se fosse R$1, irmão, R$1, eu tenho 2.400 e poucos inscritos. Já dava para mim ir na Ilha da Madeira e voltar. Já fazia uma parte. Mas também não é só isso, né? Eu tenho feito visitas por aqui, tem irmãos que têm cooperado, mas eu agradeço a Deus, a vocês que têm cooperado. Se você não tem condição nenhuma de cooperar com nada, faz o seguinte, irmão. Você olha para mim e acha que eu sou saudável, vai trabalhar. Já colocaram aí no meu comentário, vai trabalhar, vai buscar alguma coisa para fazer. Tá bom, você quer trocar sua saúde com a minha? Você sabe o que eu tenho? Você sabe quanto remédio eu tomo? Ah, você não tem fé? E daí? Quer dizer que eu tenho fé, eu sou super-homem? Eu não pego doença? Não... Muito pelo contrário, irmão. Paulo que tinha fé, ele tinha um espinho na carne, muito grande. Eu conheci outros e outros irmãos que tinham muita fé. Eu cheguei a conhecer pessoalmente um caríssimo irmão que é muito falado lá no Brasil, era Oswaldo Batateiro. Irmão, Deus usava dele grandemente pelos milagres que eu ouvia. Irmãos, era um homem, um profeta de Deus na terra. Mas, irmão, ele tinha uma enfermidade. Então, irmãos, não julgue segundo a aparência. Eu não estou aqui para reclamar das minhas enfermidades. Eu estou aqui para dizer: ore, busque a Deus e louve o Senhor. Louve o Senhor. Não deixa de ler as Escrituras. E não deixa ninguém colocar coisa estranha no teu prato quando você for num restaurante. Quando você for em alguma igreja, não come tudo não. Olha, se tiver cabelo você tira. Se tiver cabelo é porque tem mais sujeira também. Porque um restaurante que deixa cair cabelo na comida, ele tem que fazer alguma coisa. O gerente tem que chamar o cozinheiro, tem que saber de onde que veio, como é que veio. E tem que mudar muita coisa para não cair de novo. Porque se pegar uma fiscalização, é capaz até de fechar o restaurante dele. E ó, vai ter restaurante que vai fechar, viu? Entende espiritualmente. Vai ter denominação que vai fechar, irmão. Deus vai lacrar. Você aprender, sabe por quê? Para você aprender, não achar que só você que vai entrar no céu. Aí eu quero ver como é que você vai fazer. Porque a minha denominação não vai fechar. Sabe por quê? A minha denominação é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach. E ele não vai deixar. Ele disse, não vai fechar, porque ele disse: eis que diante de ti eu tenho uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse, capítulo 3,
Está lá entre o versículo 7, que fala da chave de Davi e assim por diante. Então, irmãos, que Deus conserve você que é pregador, você que é ancião, diácono, pastor, presbítero, que conserve pregando o amor, a verdade, a doutrina, a sinceridade, doa onde doer, porque o remédio amargo, ele é amargo na tua boca, mas depois ele cura o teu ventre. Deus abençoe a todos. Honra e glória ao Eterno Israel. Shalom Adonai Elohim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém, amém e amém.